Olha só, aqui a gente tem uma comparação de tamanho das fontes. Para a gente comparar as dimensões das fontes, até para não confundir na hora de comprar uma, de acordo com o gabinete, né? Então, por exemplo, essa aqui é a parte de trás da fonte, né? Parte de trás da fonte, onde fica o conector de energia, seletor de voltagem quando houver, tá? Aqui a entrada de energia, o cooler. Então a gente tem mais ou menos aqui a altura da fonte, tá? Essa aqui ela tem exatamente 8,5 centímetros de altura. Temos em torno de 15 centímetros de largura e 11 centímetros mais ou menos de comprimento, entre 11 e 12 centímetros de comprimento, tá? Então essa é as dimensões dessa fonte. Já no caso da fonte TFX, que é uma variação da fonte ETX, a gente já tem algumas diferenças em relação às dimensões, então isso é muito tem que ser levado muito em consideração na hora de comprar em relação ao tipo de gabinete que tu vai utilizar essa fonte, né? No caso, ela tem aqui então a altura dela, o equivalente a 6,4 mais ou menos centímetros, 6,5 centímetros mais ou menos, e a largura dela é o equivalente então a 8 centímetros, 8,3, 8,4 centímetros, 8,5 por aí, e o comprimento dela, tá, são 17,5 centímetros, então, ou seja, ela é bem mais comprida em relação à ATX comum, né? Então essa aqui é uma fonte do padrão ATX, tá? Mas as especificações técnicas dela, né? Tá ali as características dela, então ela é uma fonte modelo IMBP de 200, em torno de 200 watts ali, né? Que tá embaixo as especificações, e ela é uma TFX-AS, ATX versão 1.3, tá? Então essas são características da fonte, né? Ela ela é automática, né? Ou seja, colocou o conector de energia, ela seta a tensão automaticamente, de acordo com o que entrar aqui, tá? E aqui a gente tem uma fonte também, que é uma fonte AT, onde a gente vai fazer uma comparação com a nossa fonte ATX em questão ali, para a gente concluir esse conteúdo aí e já aproveitar e aplicar o multímetro também nela aqui, para sempre estar trabalhando essa parte de multímetro, né? Bom, a principal diferença entre a fonte ATX e AT, tá, seria basicamente nos conectores, olha só. Por exemplo aqui, ó, essa fonte ela é chamada ATX graças a esse conector ATX de 20, tá? 20 aqui, pinos na versão 1.0 e 24 pinos na versão 2.0, né? Que seria os 24 pinos ali no conector ATX. É um único conector, tendo essa diferença quando a gente for utilizar ela no modo 2.0. Tá? Então isso é importante. Já na fonte AT, que é a fonte que eu estou mostrando aqui, ela já não tem esse conector chamado ATX. O nome do conector, tá, seria basicamente esse conector aqui, ó. Na verdade ele pode ser chamado de PS1, PS2 ou P8, P9 também são apelidos que são dados a esse conector. E eles são dois conectores que devem ser plugados dessa forma no conector AT da placa-mãe do teu computador, mantendo junto os negativos, tá? Os terras, que são os fios que representam o sinal negativo, né? O polo negativo da tensão contínua, tá? Bom, outro detalhe importante: o número de fios é menor, né? Nesse caso a gente tem 12 fios, tá? 12 fios divididos em tensões semelhantes à tensão da fonte ATX, porém com um diferencial, a presença do fio branco, né? Que é um diferencial nessa fonte aqui.
Outra coisa muito importante em relação à fonte ATX é que a fonte ATX ela é uma fonte totalmente eletrônica, né? Ela é digital, ela permite que eu possa ligar o computador e desligar o computador por meio de software, por meio do sistema operacional. Então, na hora que eu vou fazer algum teste com ela fora do gabinete, eu tenho que fazer a famosa ligação direta, né? Unindo o fio verde e o fio preto, que é o famoso Power On, né? A gente liga a fonte, né? Então isso é importante. Já no caso da fonte AT, ela tem um botão, tá? Esse botão ele fica na parte frontal do gabinete e ele tem a função de on e off, ou seja, é uma fonte que não pode ser ligada e nem desligada por meio de software, né? Então isso é importante, ó. Se eu apertar esse botão, a fonte vai ligar. Pode notar que eu já estou com ela ligada na energia. O cooler está estático. Eu vou apertar o botão. O cooler vai ser acionado. Sendo isso, a fonte está ligada. Se eu apertar novamente o botão, a fonte vai ser desligada. Ou seja, esse botão ele tem a finalidade de ligar e desligar a fonte AT. Então isso aí tem que ter cuidado, né? Que essas fontes antigas elas têm esse botão que tem essa finalidade de fazer com que a fonte passe a ser startada e também desligada via botão, tá? Bom, vamos medir as tensões ali para fazer umas comparações com o que a gente já fez na fonte ATX. Multímetro setado, tá, em 20 volts, tá? Por quê? Porque ela mesmo sendo uma fonte AT, o máximo dela é 12 volts, tá? Ela tem mais 5, mais 12, menos 12 e menos 5 de tensões contínuas, tá? Então essa é a saída da fonte. Ela tem uma potência de 150 watts. A entrada, ela varia de 100 a 125 e de 200 a 250. Por quê? Porque ela possui um seletor de voltagem, permitindo que a pessoa defina em qual tensão de entrada vai ser ligada essa fonte. Vamos testar o multímetro? Multímetro ligado, setado em tensão contínua, tá? De 20 volts. E vamos testar a nossa fonte AT, tá? Modelo de fonte antiga encontrada nos primeiros computadores de mesa. Vamos plugar aqui no conector Molex, tá? Que aqui está apelidado de PC. Tá? Vamos plugar a ponta de prova no pino negativo e com a ponta de prova ou a palheta, não é? Como quiser chamar, do multímetro nós vamos testar as tensões do PS1 e do PS2 ou P8 P9, tá? Começamos pela tensão. Notem que o conector ele tem uma pinagem um pouco mais difícil de plugar ali ou de encostar a palheta, né? Então a gente vai começar aqui pelo azul, que é o terceiro. Tá dando ali menos 10,6 negativo, seria a tensão negativa, né? Ou menos 12. Temos aqui o amarelo, que vai nos dar 11,4 positivo, que seria o 12 volts. E o vermelho, que vai me dar 5,2, seria o mais 5 positivo, né? Temos também o laranja. Deixa eu ver o laranja aqui, que tá difícil de plugar ele aqui. Tá ali também, tá me dando mais 5,2. Ou seja, essa fonte, ela tem tensões nesses dois níveis, né? De 5 a 12, positivo e negativo, né? E aqui nós temos no outro lado os outros fios, chamando a atenção para o fio branco, né? Que é o menos 5 volts, que é uma tensão que não é encontrada em fontes ATX padrão hoje no mercado, né? Lembrando que as fontes ATX hoje elas são encontradas basicamente em tensões de 12, de 5 e de 3,3 e de menos 12, né? Que são as fontes ATX padrão
hoje em dia.